começando mais um episódio do podcast Microfone Aberto, esse que é o seu podcast da Rádio Rural. São 19 horas e 1 minuto, estamos ao vivo na 93.7 FM e também no YouTube e no Facebook com imagem. Boa noite, Lucas Lazarim. Boa noite, Lucas, Rafa, toda a nossa equipe aqui da Rádio Rural 93.7. A gente segue, né, pro ouvinte que estava acompanhando a gente na transmissão FM e agora também nas redes sociais. É isso, né, Lucas? Exatamente. Enquanto isso, Lucas, quer falar dos nossos patrocinadores? Quero sim, dando boas-vindas hoje à Protesul Marcas e Patentes, uma empresa que atua desde 2000. Desde os anos 2000, gente, na área da propriedade industrial e intelectual. Já a gente fala mais da equipe lá da Protesul. Com a gente também, Clube de Tiro Klaus, há mais de 35 anos oferecendo cursos de tiros a níveis iniciante, médio e avançado. Tudo isso na Travessa José dos Passos, 69, no bairro Santa Cruz. Viajar e Seguro diferencia-se no segmento de turismo pela inovação em seus roteiros e pacotes, atuando também em parcerias a fim de atender da melhor forma possível seus clientes, conciliando qualidade e custo-benefício. Gaffer Chocolateria, agora em 2 ambientes, no centro de Concórdia e também agora com a fábrica no Contorno Norte. Gaffer Chocolateria. Mecânica Juliana, subida do bairro Santa Cruz, há mais de 6 anos no mercado próximo ao Zate. Mecânica é Julian. Podemos então apresentar, sem mais delongas? É com você, Lucas. Nosso convidado de hoje é médico urologista, natural de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele é graduado em medicina na Universidade Federal de Santa Maria no ano de 2008. Foi residente em cirurgia geral no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e residente também em urologia na Santa Casa de Porto Alegre. Está em Concórdia desde 2014. É dono do canal Toque de Urologista no YouTube, que recentemente alcançou a marca de 1 milhão de inscritos. Senhoras e senhores, microfone aberto para Lucas Gomes. Boa noite, doutor. Boa noite, Lucas. Obrigado. Hoje vai ser uma loucura de Lucas, Lucas, né? Então, 3 Lucas aqui na mesa, né? 3 Lucas. 3 Lucas, olha só, uma Não, situação inusitada. Uma satisfação é toda minha de poder tê-los aqui com a gente. Um agradecimento, convite. Então é sempre uma imensa satisfação, uma honra poder conversar com todos vocês. A gente fica feliz por ter aceitado o convite para a gente falar um pouquinho da sua vida e também para tirar dúvidas dos nossos ouvintes. Okay. Então, esse programa está aberto para o nosso ouvinte, principalmente do WhatsApp, 3030 9370. Mande sua mensagem, dúvidas que você tiver sobre esse papo aqui com o Dr. Lucas, urologista. Você que está no Facebook e no YouTube também, pode escrever nos comentários qualquer dúvida que a gente vai estar conversando com o Lucas aqui nesta noite. Pode mandar áudio, mas a gente pede que a pergunta aí não seja muito longa, tá? Cerca aí de 20 a 30 segundos, se puder fazer a pergunta então pro doutor. Eu vou abrir lá o canal do WhatsApp enquanto você faz a primeira pergunta. Então a gente sempre começa do começo, né? Doutor, lá em Caxias do Sul, como é que surgiu esse teu interesse na área da medicina, especificamente como urologista, né? Não sei se você decidiu isso na faculdade ou já tinha isso na cabeça desde cedo. Então, a gente acaba decidindo isso pelo 2º grau mesmo, quando você tem que escolher alguma profissão que você vai fazer ao longo da vida, né? Então, eu acabei escolhendo medicina lá em Caxias do Sul mesmo, né? Aí deixa eu ver quanto tempo que eu levei para passar. Eu fiz cursinho, o que é, para quem não sabe, você faz uma preparação até conseguir passar na universidade. Então, eu fiz cursinho 3 anos para passar na UX, depois eu insisti mais um pouco, fiz mais 1 ano e consegui passar na Federal de Santa Maria, né? Então, foi em Você não queria estudar na UX? Não, é que não queria estudar, não. Era caro. É que era um pouquinho mais caro. E teve essa possibilidade de insistir mais 1 ano, deu uma melhoradinha ali nos estudos e, felizmente, eu consegui passar na Federal de Santa Maria. E é difícil, né, doutor? Na minha vaga, né? Mas eu acho que hoje ainda é mais difícil, porque pelo menos no meu tempo não havia sistema de cotas, né? Sim. E hoje em dia, mas já era bem concorrido aquele tempo. E daí eu cheguei lá em Santa Maria, deixa eu lembrar, foi 2002 e acabei me formando em 2008. Aí no decorrer, eu nunca me agradei com as outras áreas da medicina. Até eu tinha certeza que 3 áreas que eu nunca ia fazer, que era pediatria, psiquiatria e ginecobstetrícia. Eu tinha certeza que isso jamais Não gosta de tratar com criança, então? Não, é comigo. Eu não tinha muita prática, então eu não me interessava tanto. Então eu sabia, acho que já desde o 3º semestre da faculdade, que eu ia querer fazer cirurgia. E aí depois você tem que prestar novas provas para fazer cirurgia. E durante esse processo eu fiz prova no Rio de Janeiro, fiz prova em São Paulo e tinha feito a prova no Clínicas.
E tinha ficado como suplente lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Tinham ficado como segundo suplente. Pensava que, como era um local bem concorrido, que nunca ia ser chamado. Já estava em São Paulo, vendo o hospital, vendo você faz a prova do SUS, conforme a tua nota, tu escolhe o hospital que você gostaria de ficar. Então, eu já tinha visitado Santa Marcelina, já tinha visitado Heliópolis, já tinha visitado diversos hospitais para ver o que eu ia escolher. E, quando eu estava para alugar o apartamento, o pai me ligou. O falecido pai ligou e disse, te chamaram aqui no Clínicas, quer voltar aqui para perto de casa, ficar ali perto da família. Daí... Isso, Caxias? Porto Alegre. Eu tava em São Paulo quando o pai me ligou. E aí eu vim assumir a vaga do Hospital de Clínicas. Lá em Porto Alegre. Isso mesmo. Aí eu fiz os 2 anos de residência de cirurgia geral e depois você tem que fazer mais uma prova para especialidade. Então você passa por todas as especialidades da cirurgia. Então você passa pela cirurgia vascular, você passa pela urologia, você passa pela cirurgia plástica, você passa pela cirurgia torácica. E eu estava inclinado para querer fazer cirurgia do aparelho digestivo. Tinha uma leve inclinação. Até que eu passei no ambulatório de urologia lá do Clínicas, que você transita por ali. Daí eu acabei gostando, me interessando mais e acabei optando por fazer a prova no final de 2009, 2010. No final de 2010 eu prestei prova e daí também prestei prova no Clínicas, também não fui tão bem na prova, mas fui muito bem na prova lá da Santa Casa de Porto Alegre e acabei só atravessando mais ou menos algumas quadras, porque um hospital fica perto do outro, e acabei fazendo residência de 2011, 2012, 2013 na Santa Casa de Porto Alegre e daí vim para a Concórdia em 2014. Então, até atuar na tua área, são o que? Mais faculdade, mais 2 anos de residência, mais 3 que tu falou, 6, 8, 11 anos estudando para atuar. Isso, 11 anos para até você terminar a especialidade. Nossa, exatamente. É estudo, hein, Lucas? 11 anos para você mesmo. conseguir ser especialista, depende da especialidade que você escolhe. Tem algumas que são mais breves, né? Mas há algumas especialidades que você tem que ter todos os pré-requisitos para conseguir fazer. E depois ainda em 2000 e... Ah, meu Deus, lá você me pegar. 2017, acho que foi 2017 foi o ano que eu casei. Beijão pra minha esposa aí, está me assistindo aí. Ali, ó. Concordiense? Ela não, ela é de... Onde é que ela nasceu? Meu Deus. Não, ela é... Daqui a pouco eu vou me lembrar onde é que ela nasceu. Porque o pai dela foi militar, ela não nasceu em Porto Alegre, né? Mas ela é gaúcha. Ela é gaúcha. Ela nasceu em Santo Ângelo, nasceu. Santo Ângelo, morei lá perto. E daí, depois se eu errar, ela vai me mandar uma mensagem aí. Então, porque ela morou, o pai dela era militar e morou em diversos locais do país. Morou Mato Grosso, morou Rio de Janeiro. Então, ela... Se mudou bastante. Exatamente. Então, e ela é médica também? Ela é médica, radiologista lá na Unimed aqui de Concórdia. Trabalha ali. Unimed Concórdia. Então, depois, 2017, só voltando, aí eu comecei o mestrado e fiz o mestrado 2017 2018. Então, acrescenta mais 2 anos aí. 13 anos estudando. Isso, é isso aí. Tem que estudar, né? Isso. Doutor, e dos hospitais que o senhor passou, toda essa trajetória, qual que é a avaliação do Hospital São Francisco e os demais hospitais aqui da região oeste? Então, assim, porque quando você faz residência, pelo menos nos locais que eu fiz, são hospitais já terciários, né? São hospitais que a gente diz assim na área da medicina, quando o hospital é terciário, teoricamente ele tem capacidade para resolver todo e qualquer problema que apareça de uma área de cirurgia, né? Então, Concórdia tem? Tem, assim, algumas especialidades, tipo ortopedia faz quase qualquer tipo de procedimento. Agora tem áreas, por exemplo, se você tiver que fazer uma circulação extracorpórea, por exemplo, para fazer um transplante de cardíaco, tem que ir para outra cidade. Você vai ter que ir para outra cidade. Tratamentos mais complexos, o Hospital de São Francisco ainda não oferece essa possibilidade. Então, mas nas áreas que ele contempla, o atendimento é muito bom e dá conta muito bem do recado, sim, é um excelente hospital. Não dá para comparar, evidentemente, pelo porte, né? Claro. Porque o porte, uma cidade de Porto Alegre, é uma cidade muito maior, né? Então, no hospital de clínica eram mais de quase 400, 500 leitos, né? Então, é outro tipo de porte, é outro tipo de hospital, mas também é outra exigência. Mas, comparando com os hospitais da região, ele oferece, né? Muito bom. Hospital muito bom mesmo. Que bom. Legal. Eu tenho uma pergunta em relação à faculdade, porque lá quando eu estava fazendo faculdade em São Borja, de jornalismo, tinha uma faculdade na cidade vizinha, que era na Argentina, Santo Tomé, que era de medicina. Muitos brasileiros vão estudar lá
medicina na Argentina, eu acho que também no Paraguai, na Bolívia, se eu não me engano, eles têm muito essa cultura. E eu fiz uma matéria sobre os estudantes de medicina vivendo na Argentina. E, assim, ó, as meninas que eu entrevistei, elas eram muito tensas, né? A faculdade parece que é muito difícil, exige muito do aluno, eles estudam bastante, falam que viram a noite estudando. E como é que foi essa tua rotina ali na faculdade de medicina? Foi tranquilo pra ti? Pensou em desistir? Como é que foi essa experiência pra você lá em Santa Maria? Então, assim, em Santa Maria, eu no início morava com meu primo, depois ele acabou indo embora pelo segundo, terceiro trimestre, eu acabei ficando morando sozinho. E o que acontecia nessa situação? Quando você entra na faculdade de medicina, geralmente você está numa fase de adaptação, né? Então você tem aquele choque. Imagina, tu nunca viu nada na vida e de repente está entrando numa aula de anatomia com um cadáver ali na mesa e você tem que dissecar. Vai achar a veia tal, vai achar a artéria tal. Então isso é, por si só, já algo bastante chocante. E tem professores que são extremamente exigentes. Então, a lembrança que eu tenho dos primeiros semestres, principalmente dessa parte de você virar à noite estudando muito, é a parte da anatomia, né? E tinha as provas também. Tem algumas matérias que te marcam, principalmente nesse início. Que a anatomia é uma delas, a fisiologia é uma delas. E isso você não acaba esquecendo. Mas, realmente, nessa fase inicial, é bem complicado. E nós tínhamos também, lá na Faculdade de Santa Maria, na área da pneumologia, mas isso era um pouquinho mais adiante, lá pelo sexto, sétimo semestre, se não me engano, lá pelo terceiro, quase na metade do curso, tinha o famoso professor Wellington, que esse meu amigo, você pagava os pecados. Então, se fosse no dia de hoje com esse politicamente correto, com certeza esse cara seria estaria preso já. Não tinha mais condições de você estar... Porque ele xingava. Mas ele, em compensação, exigia do aluno. E era um professor bom, assim. E, sim, era um professor excelente, só que às vezes falava Demais. coisas que não poderia nos dias de hoje, né? Às vezes até se passava do ponto. Mas, em compensação... Fazia aluno chorar. Praticamente fazia. Meninas chegavam a chorar com ele. Então, tu, depois que pegava a manha, tu não dava mais bola, ficava meio de lado e não se importava tanto. Mas as meninas às vezes chegavam a chorar mesmo. E só que imagina nos dias de hoje, eu não sei como é que um cara desses podia... Se portaria, e se teria condições de continuar dando aula, porque politicamente correto, a patrulha é bastante forte, né? Tá atenta a patrulha. A patrulha fica em cima mesmo. Né? Tem alguma passagem inusitada, alguma história boa, assim? Não precisa ser agora, pode ser no decorrer da conversa, que chama atenção, que lembra... que talvez lá no momento foi trágico e depois tu revendo o passado, ela se torna... Vou me lembrar. Isso, ela se torna engraçada depois pra gente bater um papinho também. A gente vai se lembrando depois. E a matéria mais difícil pro senhor foi qual? Foi a anatomia mesmo ali ou tem outra ali que te fez o cabelo cair? A matéria mais difícil pra mim foi essa pneumologia mesmo. Que daí tinha, porque essa eu me lembro que você... Por causa do professor também, né? Por causa do professor, porque ele deixava alguns xerox e você não era que nem hoje, que você vai em qualquer site e você consegue... Sim. Praticamente o artigo que você deseja, né? E naquele tempo não, você tinha que baixar, era no Xerox ainda, eu me lembro, então deixavam alguns artigos lá e você tinha, então quem não tinha prática com inglês passava muito trabalho. E não tem que nem hoje, bota lá no Tradutor? No Google Tradutor e vai te sair a tradução literal, né? Então você tinha que ficar com o dicionário ali do lado para poder estudar esse tipo de situação, né? Então, ler artigo internacional bastante. Exatamente. Né? Então o professor exigia, porque ele gostava de casos difíceis, de casos raros, ele gostava dessa parte muito de fungos, né? E então a gente acabava, mas era o terror, né? Então, do Wellington eu não me esqueço mais, porque depois tu passava o Wellington, tranquilo. Não dá mais, era difícil. Professor bonzinho, às vezes a gente esquece, né? Mas Aí quando você fica na parte do internato, aí você já tem uma vivência mais, você fica dentro do hospital, apesar de você ter horas a mais naquele local ali, você às vezes começa a fazer os plantões junto com os residentes, com os outros médicos, o tempo passa mais, né? Então, você tem a cobrança, mas aquela exigência é inigualável. Eu não me lembro de ter passado mais. Eu acho que nunca tive um professor mais assim na minha vida. Te marcou muito? Teve um professor querido ali que tu queira falar? Os queridos não aparecem, né? Porque você tem lembrando, claro, tem pessoas que
a Jane, que era professora de infectologia, que era uma excelente professora, exigia, mas era de um jeito diferente. Mas o Wellington era danado, né? E a matéria que tu mais gostou ali na faculdade em Santa Maria? Era por causa da proximidade, era cirurgia mesmo. Cirurgia. Cirurgia mesmo. Anatomia eu gostava bastante, mas o que eu mais gostava e acabava indo bem, porque você já tem uma certa afinidade, né? Então você acabava estudando mais cirurgia mesmo. Isso sempre foi um sonho teu de infância, da sua família de médicos? Como é que foi? Minha família não tem nenhum médico. Nenhum médico? Tu é o primeiro médico da família? Da família, sim, sou o primeiro médico. O pai era pecuarista e plantava pouco de lavoura, e a mãe era professora do ensino primário. Então na família não tinha nenhum, e dá para dizer que depois, acho que desde pequeno mesmo já se falava, quando eu dizia que gostaria de ser médico, porque o pai, ele tinha uma prática muito grande, apesar de não ser veterinário, ele conseguia lidar com quase tudo, né? Então, talvez pela influência dele, eu acabei gostando mais desse lado e acabei fazendo medicina. Que bacana. O pai aqui, ó, o meu pai lá do Rio de Janeiro está assistindo a gente na televisão, olha, Lucas, que legal. Botou na TV lá o podcast. Ele perguntou o seguinte: quando veio a pandemia, qual foi a sua reação? Na escola de medicina, preparam vocês para essa situação? Não preparo nenhum, porque não era uma situação que nem se vivia. Acontecia há 100 então, anos atrás. Nem o professor Wellington. Nem o Wellington estava preparado para isso. Nem o Wellington. Só uma coisa louca dessa. Porque você vai ter uma ideia de, por exemplo, dessa matéria na parte de epidemiologia. Uhum. Mas é assim, fazer algumas contas para ver incidência, ver prevalência, quantos casos tem. É quase uma aula de história, né? Todas as pandemias passadas. Exatamente. E, mas tipo, a última era o quê? 100 anos? 100 anos, gripe mas espanhola, se eu não me engano. Daí não tinha gripe, tinha eu tava lá no Clínico, que foi a gripe A, né, se eu não me engano. Suína, né? Sim. Mas não foi, tipo, não foi nessa proporção. magnitude, não chegou a ser nessa pandemia toda. Mas assim, você não tem nenhum preparo para uma situação dessas. Você não tem nada na faculdade que te ensine. Você não tem nem matérias, talvez agora nos currículos escolares das faculdades de medicina. Virologia, nada disso aí. Mas até você aprende, mas é mais funcionamento dos vírus, como é que ele infecta, como é que ele faz o mecanismo dessa parte. Mas você não tem uma coisa específica para como que você lida numa situação macro, dessa. né? E pra ti como que foi, Lucas? A pandemia? Lá no início. Quando veio, tu imaginava Isso. que ia dar essa proporção toda? Não imaginava Como que foi os primeiros dias? Assim. Então, a lembrança que eu tenho nos primeiros dias é que o pessoal começou a fechar nas cidades maiores e começou por Florianópolis, e você tinha uma expectativa que, quando tivesse o primeiro caso em Concórdia, eles optariam pela mesma conduta que estava sendo feita nas outras cidades, que foi o lockdown total, né? De fechar todo o comércio. E isso, tem essa polêmica, adianta mesmo? Tem estudos agora do New England, estudo recente, que no máximo essa política, ela talvez tenha evitado 1 a 2% de mortes, mas é uma coisa pouco significativa diante de todos os prejuízos dessa parte econômica que a sociedade é exposta. Então, eu, sinceramente, não acredito nesse tipo de política, e a humanidade nunca encarou isso dessa forma. Sempre encarou enfrentando os seus problemas. Como foi a gripe A, né? Exatamente. Então, você descobre a coisa, vai tentando, você isola quem é mais vulnerável, mas o restante tem que ir à luta, como sempre foi. Então, eu não acredito nesse tipo de política, e acho que foi feito, às vezes, de maneira precipitada. É que assim, como pra ti, pra todo mundo, ninguém tinha experiência. Isso. Foi tudo Eu lembro assim, rápido. que quando veio a notícia, eu fiquei assustado. E eu sou uma pessoa mais cética, né? Mas parecia que sair na rua era um perigo. Isso. Respirar lá fora era um perigo. Estão fazendo errado. Sim, então a gente crime. a gente ficou assustado, né? Mas depois que foi passando o tempo, assim, a gente foi meio que... Acho que todo mundo, né? Foi se soltar, não, tem que trabalhar, tem que sair, tem que fazer A vida tudo. continua. A vida continua, claro. Muitas pessoas se foram, né, com essa pandemia. Perdendo próximas pessoas. Próximas pessoas, sim. E para quem não entende, doutor, como é que o cientista lá que faz tratamento para tratar um vírus desconhecido, como é que é essa situação? Não sei se é teu campo de atuação, né? A gente tá falando de outra coisa aqui. A gente tem alguma experiência nisso, mas você tem sempre, primeiro, você tem que identificar como é que se comporta a doença, né? A partir daí, para você entender se ela vai te dar febre de tanto, se ela vai dar caroço, vai te dar íngua em tal lugar, se ela te dá diarreia, se ela te dá febre, para você entender como é que ela funciona, para que você, através da epidemiologia, você consiga identificar novos casos. Sim. E aí você tenta isolar, na verdade já se sabia, né, que era o Covid, né, que Sim. era o agente causador, e daí se isolou esse vírus, e a partir daí foi começado a estudar, a partir dos casos clínicos,
o que acontecia. Daí foi aquela panaceia de coisas que tentavam no começo. Azitromicina, esses tratamentos Foi tentar alternativos, remédios a cloroquina. Foi tentado diversos tipos de coisas baseados no que se já tinha de estudo. Até que o pessoal realmente desenvolveu essa vacina. Na minha opinião, também foi feito muito rápido, foi feita a toque de caixa. Não foi feita com todos os passos que seriam de quando você testa um medicamento, por exemplo. Então, às vezes, você começa a testar um medicamento para próstata, por exemplo. Até que você consiga colocar ele no mercado, às vezes se passam 15 anos, porque são feitos todos os testes clínicos. Começa testes clínicos em animais, depois para a parte de testes clínicos em humanos, verifica estudo, efeito colateral. Uma vacina tempo normal, assim, quanto tempo ela demora para ser Depende feita? do tipo de vacina. Tem vacinas, por exemplo, que já demoraram quase 20, 25 anos de desenvolvimento. Vacinas, orientando a vacina da hepatite C, há não sei quanto Talvez tempo. essa foi um recorde. Eu de, nunca vi. de desenvolvimento de vacina, a toque foi feito a muito toque de caixa. Então a gente não sabe ainda qual que vai ser o efeito dela daqui a algum tempo. Para daqui 5, 10, 15... Então talvez daqui a um ano comece a aparecer algum tipo de doença crônica, mas está relacionado ao quê? Não, lá há 20 anos atrás, esse pessoal foi aquela maior parte que fez aquela vacina do Covid. Como não foi testado dessa forma, eles dizem que não. Mas você não teve o teste do tempo ainda para poder afirmar isso. Ou talvez até pelas crianças, das mães que estavam grávidas, talvez, né? Vai saber daqui 15, 20 anos que vai você saber vai isso, ter né? esse tipo de resposta, exatamente. Você ainda não tem esse tipo de julgamento e fica difícil porque realmente foi desenvolvida muito rápido. Você não consegue... Claro, com a técnica de engenharia genética, era muito E era o mais... mundo produzindo, né? Era o mundo produzido. Você não tinha como testar da forma que você testa hoje. Melhorou muito essa parte de testes clínicos. Mas, de qualquer forma, não passou. Se fosse uma droga, por exemplo, qualquer, não teria passado pelo crivo para ser liberada pelo uso terapêutico. Sim. Foi feito algo, foram transgredidos alguns passos que, se fosse de outra forma, não teriam sido feitos, né? Então, isso também foi feito de maneira mais rápida, na minha opinião, do que deveria. Mas, diante da situação que era alarmante, Claro, talvez fosse a Situação única alternativa. alarmante, né? Pede medidas alarmantes. Fosse no talvez a caso. única alternativa. Tá bom. Vamos mudar de assunto, então, passar para tua área de atuação e também falar daqui a pouco no próximo bloco do teu canal, que é um canal Isso. bem sucedido no YouTube e é muito bacana. A urologia, né, é motivo de, às vezes, piada entre os amigos, né? Tem muito essa questão, mas tem campanhas de conscientização bacanas, como por exemplo, o Novembro Azul, né? Então, como é que funciona? O que tu atua mais no teu consultório? Quem que você atende mais? Quais são os principais problemas? Resume para o pessoal o que não sabe o que um urologista faz, o básico, assim, para quem não entende. Então, o urologista é o médico, ficou com essa alcunha de sendo o médico do homem, por quê? Porque a gente trata a boa parte dos problemas que acontecem praticamente na partir os pacientes ficam idosos, da 5ª a 6ª década de vida, né? Então, você, principalmente, quem se lembra de urologista, vem à mente o quê? Próstata, né? Próstata. Então, basicamente, o nosso atendimento consiste disso e de problemas relacionados a essa glândula. Então, o paciente que está urinando mal, o paciente que não consegue fazer xixi direito, o paciente que tem... Depois a gente ficou também com essa, porque envolve também a saúde do homem que tem problemas de disfunção erétil, que tem problemas de ejaculação. Então, tudo isso acaba ficando por urologista. E tem a outra parte também, né? Que a gente é o médico que faz cirurgias. Então, a área da urologia é extremamente ampla. Então, tem a parte da andrologia. Mas você diria que é o quê? 80% ali questão de próstata? Do meu consultório, que pega mesmo, que você mais atende. Como eu não me dedico tanto para a área da oncologia, essa outra parte de tratamento de cânceres, mas com certeza pega muito essa parte de andrologia, que envolve esses problemas relacionados de testosterona, disfunção erétil, a própria próstata. Você pega muito dessa área. E daí tem o restante, né? Que é a parte de cálculos, incontinência urinária, de perder urina. Às vezes você faz algumas cirurgias de câncer para retirar um rim que tem um tumor, uma próstata também que tem câncer. Mas o grosso do atendimento são problemas que acontecem na área do aparelho genitorinário, que engloba rins, engloba próstata, engloba bexiga, né? Então, a gente trata basicamente dessa parte do corpo humano. Eu posso estar fazendo uma pergunta muito burra, mas o senhor falou ali que atende mais homens. Atende mulher Também urologista? atende, principalmente casos de incontinência urinária, o que mais acaba ficando
Nossa área nós atende. Então, atende. não é, por exemplo, a ginecologista que faz essa questão. Depende do tipo. Tem ginecologistas que se dedicam a essa área, que são os ginecologistas do assoalho pélvico, que fazem muito bem essa parte. Sim. Mas geralmente quem lida mais mesmo é o urologista. Que lida então, mulher vai ao urologista. Melhor não, que lida com mais frequência. Eu também não sabia. Por isso que eu até fiquei com medo de perguntar. Mas vou dizer pra vocês que de cada 10 que você atende, praticamente vem uma mulher. Então, predominantemente, o público é masculino. É masculino. Uhum. É masculino. Então, quando você vai até nos congressos lá, você só vê homens urologistas, né? Porque não tem prática. E tem muito... Existe mulher urologista? São poucas. Eu tive a felicidade de fazer com uma delas. A Marina, minha colega, eu fiz a residência juntamente com uma mulher. Era uma pessoa querida, maravilhosa, então me ajudava muito nessa hora ali. Então eu tive essa felicidade, mas realmente quando nas residências ainda o número de mulheres é muito... Concórdia não tem? Urologista mulher, Concórdia não tem. Concórdia não tem. E mesmo nas capitais você não encontra muitas mulheres urologistas, mas a gente tem algumas. E Lucas, você falou que os homens a partir da 5ª década de vida que começam a procurar o urologista. Mas o jovem, vamos supor, eu, Lucas, tenho 26 anos, ele vai no urologista para quê? Geralmente é quando faz quando tem problema, né? Mas problema geralmente relacionado mais a doenças sexualmente transmissíveis DST? E problemas relacionados à sexualidade, que envolve tanto o jovem, para quem não sabe, tem problema de disfunção erétil, muito, a gente pega bastante. O Diego vai dizer como é que um guri de 25 anos vai ter problema de disfunção erétil, não conseguir ter uma rigidez de pênis direito, mas isso existe, tá? E não é pouco. E também problemas relacionados à ejaculação precoce, mas tem bastante. Mas a principal coisa que tu pega disparar no jovem são doenças sexualmente transmissíveis. DST. Então, quando vai lá, tu já sabe que pode... Isso mais pro jovem, até jovem. 50 anos, digamos. Então daí aí já muda um pouco o perfil, né? Quando você, por exemplo, você já entra da fase lá dos 25, aos 35, 40 anos, já o cara já tá numa fase mais estável da vida. Ok. Dificilmente já tá num relacionamento, então... E é a fase que dificilmente você adoece. Então, às vezes, nessa fase você pega algum cálculo renal. E o homem não aparece tanto. Você não vê tantos homens até os 25. Eles aparecem menos no consultório. Então, tem essas fases que aparecem bem jovem. Eles procuram no extremo. Exatamente. Então, quando eles ficam nessa fase ali, até os 20 e poucos anos... Tá caindo o negócio ali, agora... Aí tá feio, tá cheio de ferida, daí que eles aparecem. Agora eu acho que eu vou ter que ir no médico. Porque é assim também que eu brinco, né? Você só sabe que tem próstata, até 50 anos você nem sabe que tem próstata. Não incomoda, né? Não incomoda, você não sente rigorosamente nada. É uma coisa que você não te deixa desconfortável. E quando você começa a ter que acordar 5, 6 vezes de noite para fazer xixi, aí tu te lembra que próstata existe. Aí tu tem que tratar, né? Olha só, então... Eu tô olhando o teu Instagram aqui e eu acompanhei aqui que você faz muitas lives com um tema específico. Isso. Uma delas, o tema aqui da conversa foi Viagra, dá infarto e mata do coração. Uhum. Você trata aqui em cerca de 1h30 de conversa. Então a gente traz aqui pro FM também, pro nosso programa. Viagra, dá infarto e mata do coração? O Viagra, na verdade, não era nenhum medicamento para estimular a ereção, né? Era para outra coisa. O Viagra, sim. O Viagra foi uma jogada fantástica do laboratório da Pfizer e do executivo, né? Porque quando eles lançaram o Viagra, a ideia era para tratar casos de hipertensão pulmonar em crianças, tá? Então, crianças, por exemplo, que tinham as veias do coração endurecidas, você precisava de um remédio que dilatasse essas veias para não forçar o coração dessas crianças. Chama de hipertensão pulmonar. E só que eles viram durante os ensaios, a importância do negócio dos ensaios clínicos, que uma das coisas que aconteciam era que os testes, muitos homens relatavam que tinham uma melhora da função erétil durante esse acompanhamento clínico. E aí o efeito colateral. O efeito colateral. Aí o executivo falou, a gente não tem que lançar. A gente até pode lançar com essa finalidade, mas a jogada tem que ser outra. Nós temos que lançar esse remédio voltado para o público masculino para disfunção erétil. E lá em 98 para 99 eles lançaram e foi estrondoso. Foi estrondoso. Colocou a Pfizer no patamar, né? E dá infarto? Não dá infarto, tá? O que dá infarto, que isso é bom que a gente esclareça. O que dá infarto é aquilo que o sujeito faz, tá? Então, o que dava infarto no começo se criou esse mito, esse medo exagerado. Que vários morreram até
tendo relações lá na zona, vamos dizer assim. E que as esposas não sabiam e encontravam lá o cara morto. Mas por que que o sujeito morria? Porque não foi se tomava o infarto. Se qualquer um da gente aqui, nós na mesa, tomar um infarto e for, por exemplo, você for apresentar um programa de rádio, eu for fazer uma cirurgia, você não tem efeito nenhum. Você precisa tomar o remédio e ter o estímulo. Aí você libera... Uma combinação. Uma combinação. Então, se você não tiver atividade sexual ou não ficar excitado por algum motivo, o remédio não tem efeito. Então, você precisa tomá-lo e ter a excitação sexual. Sim, isso Que não tem. vai acontecer. Então, o que o sujeito fazia? Pensa aquele velhinho lá. Chegava, não tinha relações sexuais há muito tempo, diversos anos, às vezes. Chegava no local que ele não devia, ele tomava o Viagra, e o que não resistia? Era a condição do coração dele. Então, o esforço físico que ele fazia da relação sexual que matava. Seria o mesmo esforço físico se ele fosse, sei lá, botar um saco de 60 quilos nas costas. Sim, então, entendi. o mesmo esforço mataria esse sujeito. É que nem colocar gasolina boa no carro, né? Exatamente. Isso vai acabar estragando o motor. Vai estragar o- Então, é isso mesmo. Então, o sujeito se emocionava e por causa disso que morria. Então, não era o remédio que matava. O que matava era a Entendi. condição do coração do cara. Lucas, espera aí. A última pergunta aqui pra gente encerrar tá. esse assunto. Tem uma pergunta aqui, inclusive nos comentários da tua live. A pessoa pergunta o seguinte: pode-se tomar Viagra a vida toda? E inclusive o senhor responde embaixo aqui. Não, não sei. Não, assim, o Viagra, se você... Viagra é uma marca. Viagra, que é a Ok. sildenafila, tá? Ok. Que é um dos tratamentos disponíveis, como a tadalafila, como a sildenafila, entre outros. Então você pode, Viagra, não se tem evidência que ele cause vício ou que ele, porque ele não age na tua cabeça, né? Então você não precisa ficar dependente daquilo, tem mais o efeito de você ficar condicionado, de você ficar pensando que não vai conseguir ter uma relação se você não tomar o medicamento. Mas ele não vai te dar tontura, não vai te dar nada se você não tomar ele. E você não tem nada que diga que ele vicia, porque tem séries de pacientes que acompanham e que tomam esses medicamentos desde lá de 2001 e o remédio ainda Faz efeito continua normal. funcionando do mesmo jeito. Que legal. Então, não se tem esse tipo de evidência ainda para dizer. Então, teoricamente, se o sujeito precisa, que eu sempre falo, o feio não é tomar, o feio é não dar conta, né? Encerrando então essa primeira parte, depois a gente volta Fala com o assunto do canal. do canal Beleza. no YouTube. Vamos fazer um bloquinho comercial aqui? Vamos sim. A gente começa falando da mecânica Julián, pode ser, Lucas? Pode ser. Todos os serviços de manutenção, revisão automotiva na Mecânica Julián, incluindo suspensão, geometria, balanceamento, revisões, troca de óleos, filtros, consertos de motores e muito mais. Mecânica Julián, na subida do Santa Cruz, acima dos Arte Supermercados. Telefone 3442-6374. Vou repetir, 3442-6374. Mecânica Julián, há 6 anos em Concórdia. E a Protesul, gente, marcas e patentes, é muito Esse é novo, importante. É novo, a partir de hoje com a gente aqui, ó. É muito importante você fazer o registro da sua marca, você empresário, ou até mesmo nomes, né, Lucas? Existem inúmeros exemplos aí, pessoas Neymar que Júnior, registraram o nome. Cristiano Neymar Ronaldo, é um CR7, exemplo, na né? verdade. Porque ela é um R10 nome, também. mas ela passa a ser também uma marca. Com certeza. E a Protesul faz isso, gente, no seu particular ou então na sua empresa ela faz isso. Por isso que algumas pessoas perguntam, vê a logo de uma empresa e perguntam, o que é CR em cima? Registro de marca. Marca registrada. Então, a Protesul há mais de 23 anos, gente, inaugurou em 2000, anos 2000. Então, há 23 anos trabalhando com isso. A 2L, minha empresa de marketing e recreação, foi registrada pela Protesul. Que legal. Assim, ó, ela leva um tempo, porque é um processo, assim, gigante, um É muita processo burocracia, extenso. né? Então, a 2L levou aí cerca de 4 anos. Tem empresas que o Everton falou para mim, Lucas, levou mais de 10 anos. Então, vai e volta processo. Existem empresas com o mesmo nome, então elas também querem brigar pela marca. Então, é muito importante você registrar também a sua marca, encaminhar o processo. 3444-81, aliás, 3444-8481. E a Protesul faz o seguinte trabalho. Você vai abrir empresa, antes de você criar logo, criar materiais, Face, Instagram, pode entrar em contato com ele que ele faz uma pesquisa para você. A gente fez isso com o microfone aberto. Fizemos. Você pede para ele, Everton, nome tal. Aí ele faz a pesquisa e vê se está tudo certo, se já existe algum pedido. Se não existe, é mais tranquilo, né? Então, Protesul 3444-8481 do Everton. Vamos falar da Via Diário Seguro? Vamos falar, com Eu certeza. tenho um áudio aqui, ó, da então Eclair. vamos colocar o áudio, melhor ainda. Cadê o áudio da Eclair?
Posso colocar aqui, Pode Rafa? colocar. Opa, quase caiu. Oh, deixa eu ligar aqui. Quiser Tem mandar tem que aumentar o volume. Boa noite, Lucas, tudo bem? Aqui é Eclair da Viajar Seguro. Bota no só Tá de um. devagar, né? Vamos mandar pra ti ali, Rafa. É melhor, é Vai, melhor. vai, Enquanto isso, vamos falar do Clube de Tiro Klaus. Vai, contigo. Oh. Clube de Tiro Klaus, presente há mais de 30 anos aqui em Concórdia. Mandar um abraço pro pessoal que tá assistindo a gente, Um né? abraço A pra Ana, um abraço o pro Sérgio, Klaus, tá a assistindo a Sara. gente. Sara que ganhou um sorvete no programa do André Marques ontem, acredita? É mesmo? Sara é de Eu tanto vi que ele tava participar. sorteando. É, ele ganhou um sorvete da Grambelo. Muito Será bem. que ela dividiu com a equipe? Vamos perguntar. Pergunta pra Ana que tá assistindo Ela a gente adora aí. doce, Ana, né? Ela adora mesmo. Chocolate, ela sempre Ganhou o participa. chocolate da Gaffer, inclusive. Ganhou quando veio aqui. E nosso convidado também. Já vamos aproveitar Ah, e falar é da verdade. Gaffer, né? Já Gaffer termina do Chocolateria. Ah, é. Do clube. Já vamos entrando um do outro, né? Meu Deus do céu. É que é tudo muito bom, né? Clube de Tiro Klaus, presente há mais de 30 anos em Concórdia. Um abraço pro Sérgio Klaus. Quem quiser fazer o teste de tiro esportivo, Lucas, tá liberado. Tá liberado. Pode ir lá fazer. Competição, você pode participar da equipe do Klaus. A Sara Laís, campeã nacional, bicampeã nacional. Então, a pistola de ar comprimido tá liberada para você fazer seu teste lá e, posteriormente, também iniciar o seu treinamento com arma de fogo, que vai poder sim, gente. Vai E poder. pode tirar dúvidas referente também ao encaminhamento do CR, né? CR, Silvana tá lá para exatamente. isso, também a Presta todo Sara auxílio para tirar as técnico. dúvidas. Pode acessar também o Instagram, a gente tem muita informação por lá, no Instagram do Clube de Tiro Klaus. Sérgio, Joana, toda a equipe, forte abraço para vocês. Falar da Gaffer? Gaffer E Chocolateria. Já presenteando o nosso convidado com um chocolate Muito da Gaffer, obrigado. né? Obrigado. A Gaffer ali. Pode abrir, nossa doutor, pra gente parceira. mostrar pro nosso ouvinte, Bombons. o pessoal que tá assistindo Bombons. também. Bom, já tive a Não sei se a oportunidade. esposa gosta de chocolate também. Adora. Então adora já chocolate. faz uma tive a média, já oportunidade Vira aqui pra também câmera de aqui, doutor, pra experimentar. gente explicar. ó. São 10. A Gaffer, ela vende na lata 10 mini exagerados. Tem, se eu não me engano, 5 sabores, né? Uhum. 5 sabores da Gaffer. É um melhor que o outro. E a gente Eu tá sou comendo suspeito em esses dizer. lanchinhos. Hoje é da Gaffer, ó. Hoje eu fui tomar um café, o Expresso. Tomei o Expresso lá na Gaffer do Centro, ó. Sensacional. Ah, a a Gaffer Tere, é boa. a Su, toda a equipe aí, Gabi, Fernando, também a Cláudia, toda a equipe, gente. Sensacional. Gaffer Chocolateria. Já Vamos provou falar- Gaffer? Já comi, Gaffer. Gaffer e Chocolateria. pode ficar a servir à Obrigado, vontade. agradeço. Rafa, áudio da Eclair. Boa noite, Lucas, tudo bem? Aqui é Eclair da Viajar Seguro. Estamos nos deslocando nesse momento para a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Chegada prevista para amanhã de manhã e o retorno previsto para quinta-feira. Grande abraço, ótimo final de semana e excelente programa para vocês. Abraço pra Eclair. Ó, onde que ela tá? Ela está no Regis Bittencourt Pariqueira. Isso A fica Su- onde? Não faço ideia. É você, por isso que eu vou ser pra não você. faço ideia. A Su. Será que é uma cidade? Pode ser. Ela tá Pode ser. sentido o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Né? Não tem mais aqui o pacote, né? Não tem, Esse já sabe. finalizou. Porque eles já estão Qual indo, que é né, o Lucas? próximo aqui que tem? O próximo é em abril, se eu não me engano. Vocês viajam bastante, doutor? Não, Não. não viajo praticamente nada. Porque não Gosta de gostam ficar ou por casa ali. por questão Mas de... olha, eu acho que é falta de vivência mesmo de viagem, mas eu realmente, se me perguntar quanto a viagem, eu não tenho quase experiência nenhuma. Pra fora também Só não? tirando pros congressos que eu vou, às vezes, eventualmente. Viagem de trabalho, isso tudo. Eu né? acho que a única vez que eu saí fora do Brasil foi pro Uruguai e pro Paraguai. Foi só praticamente, tem pouquíssima experiência. de Inclusive, eles têm um pacote pro Uruguai, deixa eu achar aqui. Vai Tá falando bom. aqui. Então, ó, 16/4 a 19/4, Fazenda Parque Hotel, lá em Gaspar, região metropolitana ali de Blumenau. Circuito Histórico-Cultural de Minas Gerais, esse é lá para julho. Também temos Gramado, Canela e Bento, em novembro, muito bonito, Serra Gaúcha. E a Festa das Flores e Morangos, lá em setembro, lá em Atibaia, São Paulo. Pacotes excelentes da Viajar Seguro, valor super acessível, galera. E a viagem é boa. Se eu não me engano, tinha um pra fevereiro pro Uruguai. Vou pedir pra Eclair mandar pra gente aqui também falar. Beleza. Viajar e Seguro, então, repetir o telefone 991015553 ou 991345426. Também pode acessar o site da viajare.com.br, também Instagram e Facebook. Fala, Rafael. Rafa. Quero mandar um abraço para todo o pessoal do Facebook e do YouTube que estão assistindo a gente. E deixar um recadinho aqui para você, Lucas, que o Edson Patzlaff mandou um abraço para você. Ah, meu parceirão, tem cirurgia, meu amigão, Edson, Rafa falou Tamo Lucas sempre os junto. três, né? É um combo de Lucas aqui. Um abração pro Dr. Edson, é meu parceirão mesmo, me ajuda muito. E principalmente é uma pessoa que eu tenho que agradecer,
que quando eu vim para Concórdia me ajudou demais, é o Dr. Edson. Então, já, como ele sabe, é quase como meu segundo pai. Abração para a família distinta e não tenho palavra para agradecer esse homem, tá? Então, Dr. Edson, abração para ti. Fica o Maravilha. registro, legal. Quero deixar um abraço para a equipe da Mecânica Julián assistindo a gente. A Eclaera tá também ouvindo. Tá aí Olha aí. no aplicativo da rádio acompanhando a gente. Tá em trânsito, né? Muito O bom. Herveto Virt também na audiência. E Lucas, voltamos a falar aqui sobre você. Como é que foi a inspiração ali para criar o canal? Da onde surgiu a ideia? Como foi criado? E como é que se tornou um sucesso, né? De 1 milhão de inscritos. 1 milhão? A gente foi na festa dele, eu e Rafa, Foram. de 1 milhão de inscritos. Foram na E a festa. placa linda de ouro. Play assim, ó. dourado, né? Ó, bonita a placa dele. Rafael foi o DJ. DJ, fui e animou nas a festas. galera. Ele animou o pessoal, fez as Animou danças bem, lá. doutor? Muito. Nossa. Nosso DJ é um dançarino fantástico. Nosso DJ animou o pessoal, todo mundo só falava do DJ. Detalhe, vamos contar o segredo aqui daquele dia. Ele tava... É, que nesse ele tinha? dia aí. Ele tinha caído de Ele moto. tinha caído de moto Ai, mas nesse não falou, dia. não, ele tava não tinha falado quebrado. esse detalhe aí. Não, ele Imagina não se falou. não tivesse inteiro. Isso, exatamente. Imagina se o moço tivesse Aí o Lucas disse assim... 100%. Ele mandou... Esse Lucas aqui mandou pra mim. Ô, Rafael, tá dançando. Se amanhã na rua ele mancar... Porque ele tava mancando Tava indo pra porque- festa. tá mancando. Cara, Cara, ele mas lá- reclamava mas de lá- andar um pouquinho mas aqui. lá- Ai, gente, eu mas vou lá- chegar tarde. mas lá porque ele melhorou, eu tô- então. Não, Totalmente. ele chegou, pisou lá na ISC, melhorou. Ah, Não, E eu mandava quando os vídeos começou pro a Lucas, eu ia tocar, mandar. foi assim, ó, quando começou a tocar umas musiquinhas, eu vi o pessoal dançando, começou a esquentar, eu falei, A dor quando- passou. agora é passou. minha vez. Depois Depois que o ele corpo meu ficou horário de quente e brilhar. foi embora. É isso aí. Aí, nosso Não, DJ sensacional. lá agitou o pessoal. Uma Agitou festa mesmo. Muito boa. Tem que ver ele no Rio de Janeiro agitando minha família, tu não tem noção. Não tem noção. Ele sabe, eu não vou botar O aqui que no esse ar. rapaz se transforma? Isso! Exatamente, se transforma, É, se se transforma. transforma. E no Rio ele não tava mancando. Não tava, muito pelo contrário. Ele é o chique do chique. Néctar do Néctar. Tá. Gente, vamos fala do teu canal aí, como é que surgiu Então, a assim, ideia. o canal foi Foi a minha esposa, ela via. E navegando ali pelo Facebook, viu que existia um curso, né, de marketing médico. Né? E esse curso, ele falou pra mim, tá precisando divulgar e tal, quem sabe tu não compra esse curso, Lucas. Beleza, então eu fui lá, vi o curso, gostei do que o cara falava e acabei comprando o curso. E num desses pilares, ele falava da questão do marketing, que era fundamental você aparecer e fazer vídeos de doenças, fazer vídeos de coisas que você trata do seu dia a dia. E por influência desse curso de marketing médico que eu acabei abrindo o canal Toque de Urologista, né? Então a sugestão do nome foi Toque, porque Toque e tal, urologista, né? Então foi a ideia que a O Lucas gostou muito do nome. gostou Que ano bastante. que foi isso? Isso, eu recém tinha casado. Eu casei em março de 2017 e na sequência eu comecei a criou o fazer canal. o primeiro vídeo. E Exatamente. como que foi esse crescimento de seguidores? Então, assim, ó, nesse curso, né, depois, o que eu fiz? Eu sempre tentei fazer com algum tipo de estratégia, né? Então, você acabava tentando ver termos e ver vídeos que pudessem ser procurados pelas pessoas. Então, o que foi baseado na minha estratégia? Para que eu fizesse vídeos que eu colocasse no YouTube e que tivesse a chance de, ao ser uma pessoa pesquisar um determinado termo, o meu vídeo pudesse aparecer para elas. Eu perguntas do cotidiano Então, ali. se você tá lá no consultório e às vezes o que eu faço? Tenho um computador, eu deixo um Word Eu ia aberto, perguntar isso. deixo um Word aberto, e daí o paciente fala tal coisa. Ah, me doeu o lado de não sei o que, do testículo a parte de baixo. Eu digo, isso aí dá um vídeo legal, cara. Ah, E aí eu todas as anoto a experiências ideia. do Isso, às vezes, consultório. exatamente. Então, às vezes tu tá numa cirurgia assim, tem na notinha ali do celular, tu diz, isso aqui dá uma ideia interessante. E aí o que eu faço? Daí eu procuro pesquisar para ver se não tem algum artigo ou alguém que escreveu alguma coisa com informação atualizada. Aí eu leio aquele artigo, extraio algumas informações e acabo fazendo Isso é legal, porque a gente, geralmente, quando a gente tá doente, sentindo alguma coisa, a gente bota o quê? Não vai no médico, vai no Google. É Primeiro. isso. Estou sentindo YouTube. isso. O que é? Ainda Aí- mais nesses casos de urologia. Ainda mais nesses casos, então não vai no médico. E aí, mas são textos muito, às vezes, difíceis de ler, difíceis de entender. Artigos, né? Artigos para medicina. Então, eu assisti várias tuas lives pra gente estudar pra hoje, né?
e você fala de um jeito bem fácil de entender. Você fala com o público normal, não com o público de médicos, né? Então você tá tirando uma dúvida Com o paciente, né? Com o paciente ali. E eu até vi o vídeo de ontem, sexta-feira, né? Você falou sobre depilação masculina. E tem Depilação risco, né? íntima masculina. Isso, Quando eu fui fazer esse depilação vídeo, eu íntima. pensava, não vai ter artigo que vai ter, mas por incrível que pareça, você Tem artigo. encontra publicações que comentam a respeito desse assunto. Você sabia que tem riscos na depilação masculina, É Lucas? uma coisa bem inusitada. Risco de... Você pode criar processos alérgicos, você pode criar furúnculos, você pode transmitir certas doenças sexualmente transmissíveis através da depilação íntima masculina. Então, Mas só masculina? para os dois sexos, né? independente, claro. Tanto para a feminina também. Mas você extrapola, né? Mas quem vai dizer que você eu pode não sabia, pegar, admito. por exemplo, um HPV através de uma depilação? Então, são algo assim... Você, às vezes, tem ideia que parece ser tão óbvio, mas para as pessoas... às Mas aí, vezes, nesse caso, seria por uma gilete contaminada, alguma coisa nesse sentido? Isso, você utiliza a gilete, por exemplo. O que acontece muito? O homem faz, por exemplo. Então, tem gente que pega a gilete, que utiliza ali no pênis, e às vezes vai fazer a barba. Faz tudo, né? E eu já tive um caso inusitado, por exemplo, você me pediu. O sujeito, ele foi fazer, depilava ali a região genital e tinha tratado verrugas comigo há algum tempo. E não sei por que cargas d'água, provavelmente ele deve ter se equivocado e deve ter pegado a mesma lâmina para fazer o rosto. E encheu aqui do lado tudo. De verruga. Sim, de verruga. Depois teve que ir no dermatologista para poder queimar isso aí tudo. São coisas. E era a mesma? Provavelmente foi a mesma, né? Porque quando você passa a lâmina, fragmentos desse vírus, eles ficam entre aquelas lâminas ali. Então, quando você faz a barba do rosto, você cria microfissuras, mesmo às vezes que não sangue. E é por ali que o vírus entra e vai levar algum tempo para se manifestar. Então, eu já tive pacientes nesse processo de depilação que às vezes tinha 2 verruguinhas só e eles passavam a gilete e minava toda a parte ali do pênis. Então, se você não orienta, se a pessoa não sabe isso daí, para ti parece muito óbvio. Mas para as pessoas não é algo tão simples assim, né? Às vezes a pessoa nem sequer sabe. Se não falar pro cara, cara, não depila. Usa um aparador de pelos que é melhor. A pessoa talvez nunca vai se dar conta dessa situação. Então, Principalmente as maquininhas também, que fazem exatamente. muito forte, né? Então, ao invés de usar uma gilete aí na região genital, usa um aparador que tu vai te dar melhor. Então, são coisas simples que às vezes você fala num vídeo desses que podem fazer toda a diferença numa hora dessas. Sabia, exatamente. Não sabia. Então é interessante esse tipo de conteúdo, né? E, doutor, quando atingiu 1 milhão, porque você trabalha de uma forma ali em casa, você faz tudo, né? Você estava comentando ali com a gente nos bastidores, mexe no OBS, tá, transmissão, tu faz completamente sozinho. Quando atingiu 1 milhão de seguidores, porque não é fácil, Lucas, a gente sabe que a gente faz também. Conseguir seguidor é difícil, é difícil. E como é que foi pra ti ver primeiro 100 mil, né? Aquela plaquinha prata, e depois 1 milhão com a plaquinha de ouro, recebeu ali na tua casa e fez aquela festa sensacional. Que eu tinha Rafael prometido arrasou. assim que o nosso DJ arrasou lá na dança, né? Então, assim, você quando abre o canal, você nunca tem essa expectativa, tá? Você faz primeiro pensando para conseguir algum paciente e tu colocar a informação... Colocar teu nome em voga. Exatamente, para que as pessoas consigam te localizar e você oferecer algum tipo de informação relevante para quem está precisando daquele assunto. Mas é algo que você não imagina. E a partir do momento que você foi colocando, você vai tendo mais inscritos ao longo do dia, você vai visualizando que essa perspectiva, essa possibilidade é possível. Então, quando eu bati os 100 mil, foi o primeiro, né? Também já foi consegui 100 mil 100 aqui mil agora. é interessante. 100 mil é um bom 10 mil. número. Quem 100 mil. sabe, quem sabe um dia eu chego no 1 milhão. E aí porque o que eu fiz diferente ao longo desse tempo? Eu continuei fazendo o mesmo praticamente no mesmo lugar, melhorou um pouco a qualidade da câmera, melhorou um pouquinho a qualidade do microfone, mas o processo praticamente não mudou. O roteiro é o mesmo. O roteiro é o mesmo, você vê o assunto que você acha que é interessante. Mas é muito legal isso, né? Você pegar as coisas que acontecem no seu consultório e abrir publicamente, Então, né? por exemplo, Perguntas comuns. Eu dou um exemplo, o que para mim funciona muito, né? Um problema que praticamente nós não aprendemos na faculdade. Que talvez é uma parte também que a gente pega demais, voltando àquela parte lá do homem jovem. Problemas de pele que acontecem na região do pênis. O urologista, ele gosta do quê? De estar lá no bloco cirúrgico, operar, é uma especialidade cirúrgica. E às vezes negligencia um pouco isso. Sim. E não trata, às vezes tem pouca vivência de tratar esses problemas e trata de uma maneira, às vezes, igual para todo mundo. E a pessoa que procura estudar um pouquinho mais e vê o problema de uma ótica diferente,
consegue dar um tratamento um pouquinho diferenciado. E foi, mas eu olhava assim na internet e via, cara, mas ninguém fala disso, nem dermatologista fala desse problema. E tá aí o nicho, se eu começar a falar, com certeza vai ter gente que vai procurar esse assunto e vai crescer a partir disso. E foi uma coisa que eu encontrei durante esse tempo todo, que essa parte que ninguém falava tem muita procura, uma coisa que eu descobri depois. E consegue monitorar se quem segue ali, quem acompanha, é alguma região do Brasil? É de todo o fora? Brasil deve ser, né? Praticamente todo o Brasil, mas o que de mais fora assiste também? mesmo... Tem pessoal de Portugal, pessoal da língua portuguesa, Claro. Moçambique, pessoal da Espanha, tem pessoal do Paraguai, que vê Que é 1 bastante. milhão, né? Então tem milhão. bastante gente. E tem e brasileiros, né, que moram nos Estados Unidos, brasileiros que moram no Canadá, todos esses E pessoal. outra dúvida minha, o YouTube paga pelos vídeos? O YouTube paga pelos vídeos. O teu Paga. é monetizado. Monetizado já faz, meu Em Deus, por dólar. desde 2000, ali no final de 2016. É a partir de tantos mil seguidores? Agora eu não sei como é que tá a política. No meu tempo você tinha que ter um determinado... Era 1.000 inscritos e 4.000 horas por mês. É um negócio assim que você tinha que ter. Eu não me lembro de agora mudou, acho que parece 10 mil inscritos e um tanto Todos de... os vídeos você ganha? Todos os vídeos... Antigamente, o que acontecia? Que eu tinha que... Talvez o canal não fosse conhecido e eles tinham um certo receio, eles colocavam sempre restrição, principalmente a idade e a monetização. Porque não podia cair se você não tivesse logado e tivesse maior que 18 anos pelo assunto que eu abordava. Claro. Mas eles depois viram que eu acho que eu não falava palavrão, que eu não falava... E hoje em dia o YouTube dificilmente coloca alguma espécie de restrição num vídeo que eu coloco. Se não sendo para criança, tá valendo. Muito legal. E Eu o tenho- YouTube sim, o YouTube você consegue monetizar todos os vídeos desde que o YouTube Originais. você passe pelo crivo dele, que é um vídeo adequado para faixa etária. Se não tiver um vídeo que não tenha palavrão, que não tenha Tem que cenas seguir uma lista de exigências. você né, não pra pode, por exemplo, eu não monetizar. posso fazer um vídeo e mostrar um órgão genital, né? Claro. Porque o YouTube vai lá e me corta, né? Eu já tive essa experiência. Eu fiz uma live uma vez, uma live médica, falando justamente desses problemas de pele que acontecem. E separei Derrubaram. alguns casos de problemas de pele. Botei pênis reais lá na live. Ah, e Não deu 5 identificou. minutos, o YouTube Nudez, né? Aí vocês me usam cortou. uns desenhinhos, digamos, né? Ilustrações. Pra ilustrar nas capas dos vídeos, eu quase sempre uso uma banana para representar esse problema. Então daí tá liberado, mas você não pode colocar Imagem uma real. genitália Simular, tem real, que ser. porque nem que seja genitália com fins educativos. Entendi. O pai aqui tem outra pergunta, e essa é uma pergunta interessante. Aí abrangendo mais o campo da medicina por completo, né? A relação de religiosidade e medicina. Você já ficou impressionado com algum caso de cura? Eu até acrescento na pergunta dele, que eu até assisti um documentário, tem muito isso, eu estudo a história dos santos católicos, né? Então, para eles serem canonizados, tem que ter 2 milagres. Eu acho que foi do João Paulo II, que uma mulher tinha Parkinson, assim, em um estado altíssimo, e da noite pro dia se curou completamente. Você já viu algum caso, assim, de cura inexplicável, assim, que a medicina não conseguiu? Teve um paciente que nós fizemos um exame da bexiga, que nem é meu paciente, Dr. Edson, que ele sempre comenta a história, que era um paciente que tinha um câncer de rim, tá? Um paciente de câncer de rim grande, e esse paciente tirou o câncer e foi ter uma convulsão. Quando fizeram o exame de imagem, tinha uma metástase, que era parte do tumor que tinha se instalado no cérebro desse paciente. Ficou naquela conversa, se nós operar o cara, se nós não operar, vamos operar, porque já deve ter doença em outra parte do corpo, não compensa. Vamos tirar. E o cara acreditou pela fé dele e depois de ter feito a cirurgia, tá aí vivo há mais de 25 anos. Então, Que estava dado como morto, praticamente já tinha uma metástase, já tinha uma lesão no cérebro do tumor do rim. Quem que ia dizer que um cara desse ia sobreviver? E mesmo assim, ele acreditou. E era uma pessoa de fé ali. Isso. E daí o paciente estava lá. Foi segunda-feira mesmo esse caso, eu nunca esqueço. E o paciente que passou por essa provação e conseguiu, e acredita muito, na verdade, e conseguiu, depois de um prognóstico totalmente, uma doença Pessimista, já né? pessimista, prognóstico totalmente reservado, tá vivo aí até hoje. Cara, tem histórias, né? Sobre Tem isso. muito Tem muitas e histórias. tem muita coisa. Tem quantos pacientes que você vai na UTI e a família tá chorando e praticamente estão desligando as máquinas de diálise e começa a melhorar aos pouquinhos, e o paciente sai dali. Tá diversos casos, né? E já chegou algum paciente no particular, ou até mesmo
eu preciso da sua ajuda, ou com uma doença, alguma coisa relacionada, preciso, não consigo mais, ao extremo, ao desespero, assim, com certeza já teve, né? Acho que a gente pega muitas situações, então Demorei muito pra vir. Então eu que pego, às vezes eu pego, por exemplo, nessa área, casamentos assim, praticamente destruídos, né? Porque Sim. o marido não consegue, ele até deseja, tem uma boa convivência, mas não consegue mais ter uma ereção, por exemplo. Então a E- relação e- sexual afeta muito casamentos. né? É o tripé que compõe o relacionamento. Se você não tiver essa parte sexual, se você não tiver a saúde, se você não tiver essa questão de como você se dá com a tua esposa, pode ter certeza que a coisa balança. Então, às vezes você imagina, você tinha uma vida normal, você tinha e tem esse problema, sofre com isso há quanto tempo? É uma situação desesperadora, pacientes à beira, inclusive, suicídio. Me ajuda, o que você pode fazer Isso. para me ajudar, me dar uma luz, porque eu não sei mais o que fazer. E doutor, é importante falar também que o quanto antes o paciente chegar é mais fácil tratar, né? Qualquer doença, eu imagino. Qualquer doença. Então, você começou as primeiras sintomas aparecerem, você começou a sentir diferente. Não tem que sentir Então, a vergonha. mudança, às vezes você uma mudança, perder um pouquinho de peso, às vezes você orientar, às vezes largar o cigarro, diminuir um pouco a bebida alcoólica, que já é suficiente para melhorar grande parte desses Questões problemas. pontuais ali. Exatamente. Que Então, se você já orienta, se você verifica esse processo no início, você já consegue, muitas vezes, não precisar nem de tratamentos com medicamentos, porque quando você chega na parte do medicamento, a coisa já Já tá andou crítica. muito mais do que deveria, né? Então, o segredo sempre é essa parte da prevenção mesmo. Então, digamos que o doutor Lucas já salvou casamentos. Bastante. Além de Bastante. médico ali, pode ter psicólogo Não, também. e as mulheres vão junto, né? Uma situação bem... elas vão juntos? Vão junto, muitas Sim, vezes. Porque se a relação tá boa, só falta isso, né? Exatamente. E aí ela É o faz casal parte que do ainda histórico, você gosta, Tem amor amizade, ali. tem a confiança, só falta... Tem amor ainda, né? Se Sim. gostam, só que tá nessa parte, tá prejudicada, né? E aí você tem que melhorar essa situação, né? E tem isso também pra mulher, né? Esse problema. Tem, mas é que daí tem até alguns homens, às vezes, queixam-se das parceiras. né? Isso. Então, você ouve muito no consultório de homens queixando-se Qual tipo de queixa, vamos falar assim? Quantas mulheres? É, Principalmente o que acontece com a mulher, que é um problema comum delas, né? Que é uma coisa, às vezes, situação que às vezes não tem você o que fazer muito. A mulher tem uma diminuição abrupta dos hormônios depois de determinada idade, que é chamada de menopausa. Uhum. Então, às vezes, a menopausa é caracterizada Sente pelo quê? vontade ali, né? Não, você cura vaginal, a vagina fica atrófica, não tem mais desejo sexual. Então, quantas dessas mulheres que fazem isso simplesmente para agradar o marido? Então, quantas que dizem assim, o marido chega lá para mim e fala, ó, a minha mulher já falou, se eu continuo mantendo relação sexual contigo por causa de você, porque para mim não tem faz mais essa diferença falta, mais. não tenho mais essa vontade. Conseguiria viver Então, tranquilamente Você sem. sim, mas aí você não tem culpa da mulher, né? Você Sim, tem essa questão coisa natural. hormonal, que é uma limitação da idade. Claro que hoje tem algumas reposições, você pode fazer, você consegue melhorar muito essa parte, mas é algo esperado. Então, essa é uma queixa que alguns homens relatam para você, mas daí você tem que entender também que é do processo do próprio envelhecimento dos dois, né? Da mulher e do tanto do homem. E tem o Viagra ali pra mulher. Viagra para mulher tetinha, eu não lembro o nome do comprimido, mas tem um medicamento que você usa para essa finalidade. Agora, Pra mas essas não, mais idades. disso Não, mas que daí é tá- para aumentar a libido, né? Libido. Mas não, Ah, tem tá. um medicamento especificamente que vai Ok. assim na região da vagina que tenha esse tipo de efeito. E o Viagra não funciona na mulher, tá? claro. Não é feito para Perfeito. mulheres. Uhum. Então, olha, eu tenho uma última pergunta, até falou do cigarro, é mais uma questão de brincadeira. Né? Eu tava no posto de gasolina, aí o cara da frente tava comprando um cigarro. Aí o cara foi entregar pra ele, né, conveniência, ele, não quero do brocha, não quero do câncer. O cigarro, ele causa mesmo essa questão da disfunção Então, o erétil. pessoal, assim, Erétil. ó, o câncer, o Aqui o tabagismo desenho, né? é um dos principais fatores de risco para disfunção erétil. Tá? É, o cigarro, então, o Tem tabaco. o mesmo peso praticamente do que o paciente que tem diabetes, por exemplo. Isso é questão do tabaco ou da nicotina? É a questão de todos, então, muito mais relacionado à própria nicotina mesmo. Nicotina. Tá aí, mas tem diversos elementos na fumaça do cigarro. E ó, pessoal, até aquele pessoal que fuma aquele cigarrinho eletrônico, Dá também. eu já fiz até live a respeito disso, que O vape. é a mesma coisa, tá? Não tem diferença nenhuma o resultado, porque quando você tem aquelas altas temperaturas, você libera na fumaça Nicotina. diversos componentes tóxicos que vai... E é isso aí mesmo. Então, vape, charuto, cigarro, Qualquer qualquer porcaria que você coloca, Ouviu, né, que Rafael? tenha uma temperatura elevada, que tenha esse processo, você coisa. vai... Queima, no caso. E Exatamente. o álcool?
o álcool também não... Cada Não tanto. vez se entende mais que não existe uma dose segura para o consumo de álcool diário. Então, o álcool também tem efeito, talvez não tanto na função Claro. erétil, mas ele age diretamente a nível de testículo e começa a impedir produção suficiente Mas de assim, ó, testosterona. tomando uma vez por semana, ali, Não, final de semana, consumo tranquilo. moderado. Até hoje, não, a gente não- o que é o ponto todo? É que a gente não Entendi. consegue estabelecer um nível seguro. Ah, sim, você falou. Tá? Que você consiga, se é uma latinha Pô, por 100 dia. ml. Não se tem um nível. E também 100%. depende de cada corpo, né? Depende da oscilação individual. De cada bebida de também. cada De cada indivíduo. bebida. De cada sim. indivíduo. O né? Yaga Master, né? Essas coisas mais fortes. Yag Master. Vinho. Controle, né? Exatamente. Deixa eu agradecer aqui, ó. Isso, vamos Clube de agradecer. Tiro Klaus há mais de 35 anos, oferecendo cursos de tiros a níveis iniciante, médio e avançado, lá no bairro Santa Cruz. Também com a gente a Protesul Marcas e Patentes. Registre a sua marca, gente. Tire as suas dúvidas. Vai abrir uma empresa? Tá em dúvida? Se a sua marca pode ou não, se já tem algum registro? Protesul 3444-8481. Viajar e Seguro. Gente, tem várias, inúmeras opções para você lá no site www.viajare.com.br. Viajar e Seguro também no WhatsApp 991015553. Gaffer Chocolateria, deixando também um presentinho aqui pro doutor. A Gaffer agora em 2 novos ambientes, no centro e também no Contorno Norte, a fábrica com loja. A Mecânica Juliana, no bairro Santa Cruz, há mais de 6 anos no mercado, próximo ao Zate Supermercados. Agradecer também aqui Rádio Rural e todos os nossos parceiros. Agradecer ao doutor também por ter aceitado o nosso E convite. também Eu que deixa agradeço. esse espaço, doutor, para tu agradecer quem você quiser, mandar um abraço e mandar uma mensagem final também aqui no nosso programa. Beleza, então deixa eu agradecer principalmente a vocês, né, que a oportunidade de poder estar aqui com todos os ouvintes da Rádio Rural, participantes aqui do podcast do Microfone Aberto. Agradecer essa oportunidade para vocês, abrir o espaço aqui para mim. Isso a gente sabe que esses convites são importantes e então eu agradeço de coração por essa oportunidade. Agradecer aos meus inscritos, o pessoal que me acompanha ali no YouTube, né? E tem uma pessoa que eu tenho que agradecer muito, que é a minha esposa, né? Dona Ilse, está em casa me assistindo, que talvez tenha sido a pessoa que mais aguentou tudo isso que eu tive que fazer para chegar até essa marca, né? Quantos final de semana que eu tive que não ficar em casa. Hoje mesmo estava gravando vídeo e ela que segura esse rojão, né? Que Então, maravilha. Legal. um beijão pra ti, meu amor, tá? Agradeço por tudo e pela parceria, porque se você não fosse a tua compreensão, eu não teria chegado a essa marca. Então, para essa pessoa, talvez o meu maior reconhecimento, tá? E a gente que trabalha com mídia, né, o Lucas, principalmente que tem esposa também, a gente sabe que sábado à noite tá aqui, domingo de 6 da manhã então, vai tá a aqui. mensagem talvez que eu dou é que a gente dá pouco valor, né? Então, você tem que dar valor para essa pessoa que está do teu lado, né? Porque é difícil você encontrar, às vezes, uma pessoa compreensiva que entenda isso da tua vida, né? Então, Que apoie, né? que apoie e que, principalmente, consiga Que abrace. acreditar em ti. Tá? Exatamente. Porque a maior parte dizer que vai não dar certo, vai dizer que não é possível, Às vezes elas acreditam mais mas do em que nós você do próprio, que... do que você mesmo. Então, essa pessoa, se você tiver essa pessoa do teu lado, Ganhou na loteria. trata bem, né? Você ganhou na loteria, exatamente. Então, trata bem essa pessoa, valoriza. Então, essa mensagem que às vezes a gente tem pessoas boas e a gente só vai dar valor quando a gente acaba perdendo, né? E a mensagem para aquele sonhador, para aquele fazer adolescente medicina. ou criança que quer estudar, que quer ser médico, que quer fazer medicina. Então, é o que eu sempre falo, pessoal. Estuda. Tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Não tem atalho, não tem caminho fácil. É esse o caminho mesmo, tá, gente? Então, se eu disser pra vocês, estão na vida, sempre foi estudando, sempre foi pra chegar a 1 milhão. 13 anos estudando. É fazendo vídeo, gente. E ainda continua, né? não tem jeito, pessoal. Tem que estudar, tem que se Não tem dedicar. fórmula mágica. né? Não tem fórmula mágica. O que é anos de dedicação. Você vai atingindo, vai aprimorando, vai melhorando, vai agregando valor na tua vida, a vida das outras pessoas, e você consegue chegar no resultado, tá? Então, eu não diria que é a forma mágica. E pra mim, uma coisa que eu sempre também dou a mensagem final é levar Deus na frente, né? Ter Deus na nossa frente, acreditar que você, mas sempre lembrando que Ele guia o nosso caminho. Então, você entender, seja a religião que você for, que tem alguém maior do que você, muito maior, Direcionando, né? que te guia o caminho, tá? Então, reza, lembra dele em algum momento da vida, às vezes orar, não só para pedir, mas para agradecer por tudo que você recebe, as bênçãos que às vezes você nem se dá conta, só de às vezes estar aqui com vocês. Quantas pessoas queriam estar no nosso lugar e Exatamente. não conseguem, né? Muito bom. Então, Obrigado. Isso aí, ó. Então, Rafael, a gente traz a se mensagem despede, também.
Rafa também tem a Rafa mensagem? tem a mensagem final e a gente já vai encerrando. Eu convido o ouvinte também amanhã, a partir das 3 horas, jornada esportiva, Concórdia e Barra. Eu estarei lá com o Marcos Feijó, com Edson Vilas Boas para Concórdia? Concórdia. Joga em casa? Joga em casa, aqui no Domingos o Machado de segundo? Lima. Sim, o segundo. Tá. Terceira rodada do Catarinense. Então eu convido vocês para acompanhar a gente. Vai ter transmissão também no Facebook e no YouTube, com aqui o apoio do microfone aberto. Show de bola. O Rafa pode sentar aqui que eu vou colocar a música? Claro, eu vou aqui. Doutor, tem uma música que o senhor gosta? Pra gente encerrar o programa, a gente tem um quadro aqui que todo final de programa o convidado escolhe a música pros ouvintes. Eu gosto bastante da música Batendo Água, do Luiz Marinho. Vamos tocar a música gaúcha então. Um abraço do Lucas, dos Lucas. Rafael, mensagem final. É um temporal de Lucas hoje aqui. Tô de volta amanhã às 6 da manhã. Todo mundo sabe, mas não custa lembrar, né? Essa é uma frasezinha que eles falam. Compartilhar